Imagina se o Brasil ainda fosse uma monarquia em pleno século XXI. Já pensou em viver em um país com rei, rainha, príncipes e palácios oficiais comandando tudo? Pois é. E se eu te dissesse que isso quase aconteceu e que o Brasil poderia ser hoje um dos reinos mais poderosos das Américas? Então se prepara, porque hoje a gente vai imaginar como seria o Brasil atual se ainda fosse uma monarquia. Para começar, o Brasil foi uma monarquia por 67 anos, de 1822 até 1889, e foi o único país das Américas a ter um imperador nascido no continente. Dom Pedro II governou por quase meio século e, durante seu reinado, o Brasil era respeitado no mundo todo. Tínhamos estabilidade política, uma economia forte e uma imagem internacional positiva. Então, se a monarquia tivesse continuado, provavelmente o país teria seguido um caminho muito diferente. Agora, pensa comigo, como seria o governo? Em vez de presidente, o Brasil teria um rei ou uma rainha, provavelmente descendentes diretos da antiga família imperial, os Orleans e Bragança. Eles teriam um papel semelhante ao da realeza britânica, mais simbólico e representativo, enquanto o poder político real ficaria nas mãos de um primeiro-ministro e de um parlamento. Em outras palavras, o Brasil seria uma monarquia parlamentarista, como a Inglaterra, a Espanha ou a Suécia. Isso mudaria muita coisa. O sistema político seria mais estável, com menos troca de governos e menos polarização. O rei representaria a continuidade, enquanto o primeiro-ministro seria o responsável pelas decisões políticas. É possível que o país tivesse uma imagem mais unificada, com menos conflitos ideológicos, já que a figura da monarquia muitas vezes atua como símbolo nacional acima das disputas partidárias. E a cultura? Essa seria uma das partes mais interessantes. Teríamos palácios reais ativos, como o Palácio de Petrópolis voltando a ser residência oficial da realeza, eventos luxuosos transmitidos pela TV, feriados nacionais em homenagem à família real e até cerimônias públicas parecidas com os casamentos reais britânicos. A monarquia brasileira teria seus próprios protocolos, títulos de nobreza e tradições adaptadas à nossa cultura tropical. Imagina o desfile de 7 de setembro com o rei e a rainha acenando da varanda do Palácio Imperial. Na economia, o impacto seria curioso. Países com monarquias estáveis geralmente passam uma imagem de tradição e confiança, o que atrai investimentos estrangeiros e turismo. O Brasil, com toda a sua riqueza cultural, natural e histórica, poderia se tornar um dos reinos mais visitados do mundo. O turismo voltado para a realeza geraria milhões por ano. Só para comparar, a família real britânica movimenta bilhões de libras na economia do Reino Unido. Agora, imagina o potencial disso aqui, com o nosso tamanho e diversidade. Mas nem tudo seriam flores. A monarquia moderna exigiria muitos gastos públicos com manutenção de palácios, segurança e cerimônias oficiais. E claro, haveria debates sobre privilégios, transparência e representatividade. Afinal, num país com desigualdade social, muitos poderiam questionar a necessidade de sustentar uma família real. Ainda assim, se fosse bem estruturada e com um papel mais simbólico, a monarquia poderia funcionar como elemento de união nacional, algo que o Brasil, com sua dimensão e diversidade, talvez precisasse. E na política internacional, o Brasil monárquico seria uma curiosidade mundial. Seríamos o único reino da América do Sul, o que daria ao país um prestígio especial. Poderíamos manter relações próximas com outras monarquias, como Espanha, Inglaterra e Japão, criando alianças estratégicas e comerciais. O rei brasileiro participaria de cúpulas e eventos globais ao lado de outros monarcas, reforçando o nome do país no cenário internacional. Agora, pensa como seria a mídia e a internet num Brasil monárquico. A família real seria uma verdadeira sensação nas redes sociais. Canais oficiais mostrando a rotina do rei, da rainha e dos príncipes, entrevistas, transmissões de eventos reais e, claro, muitos memes e debates políticos sobre a realeza brasileira. As revistas e programas de televisão iam adorar. E talvez o mais interessante, a bandeira e o hino nacional provavelmente seriam diferentes. A bandeira atual, com o lema Ordem e Progresso, veio com a República. Num Brasil monárquico, a bandeira imperial, verde, amarela, com o brasão real no centro, ainda estaria hasteada em todo o país, um símbolo de continuidade histórica e de um passado que nunca foi interrompido. No fim das contas, imaginar o Brasil como uma monarquia é como olhar para um universo alternativo, um país onde a história tomou outro rumo, onde o trono nunca foi derrubado e onde talvez tivéssemos uma identidade nacional mais forte e unificada. Claro, não dá para saber se seria melhor ou pior, mas é fascinante pensar como pequenas decisões no passado podem mudar completamente o nosso presente.
E você? O que acha? O Brasil seria melhor se ainda fosse uma monarquia? Teríamos mais estabilidade e união? Ou estaríamos presos a um sistema ultrapassado? Deixa sua opinião nos comentários e já deixa o like se curtiu essa viagem pela história alternativa do Brasil.